mitra estilo simples tradicional, branco com damasco, seus babados brancos terminando em franjas vermelhas. A evolução da mitra, da Enciclopédia Católica de 1913. Considerando a forma, há tal diferença entre a mitra do século XI e a mitra atual que, por vezes, é difícil reconhecer serem as duas a mesma peça litúrgica. Na sua forma mais antiga, a mitra era uma cobertura simples, de material macio, que terminava acima numa ponta, tendo geralmente, mas não sempre, em torno da borda mais baixa, uma faixa ornamental, círculos. Parece também que as ínfulas não estiveram sempre unidas à parte traseira da mitra. Por volta do ano 1100, a mitra começou a ter uma forma curvada para cima, tomando forma de um barrete redondo. Em muitos casos apareceu logo uma depressão, na parte superior similar a essa que é feita quando um chapéu de feltro macio é pressionado para baixo na cabeça, forçando-o na testa e na parte de trás da cabeça. Em diversas mitrais, uma faixa ornamental passou da parte dianteira à parte traseira através do recorte, isto fez mais proeminente as cúspides, na parte superior das lâminas, dos lados direito e esquerdo da cabeça. Esta mitra em forma de calota foi usada até tarde, atingindo o início do século XII, e, em alguns lugares, até o último quarto deste século. Por volta de 1125, uma mitra de um outro formato e aparência um tanto diferente é frequentemente encontrada. Nela as abas nos lados tinham se tornado chifres, córnua, que terminavam, cada um, em uma ponta, tendo sido endurecidos com pergaminho ou alguma outra intertela. Esta mitra forneceu a forma de transição ao terceiro estilo, que é essencialmente o da mitra usada ainda hoje. A terceira mitra é distinta de sua predecessora, não realmente por sua forma, mas somente por sua posição na cabeça. Ao manter sua forma, a mitra foi, desde então, colocada na cabeça com os cornos já não acima da região temporal, mas acima da testa e da parte traseira da cabeça. As ínfulas tiveram, naturalmente, que ser prendidos na borda inferior abaixo do corno da parte traseira. O primeiro exemplo de tal mitra apareceu por volta de 1150. As mitrais elaboradas desta forma tiveram não somente uma faixa ornamental, círculos, na borda mais baixa, mas uma faixa ornamental similar, títulos, que foi verticalmente aplicada sobre o meio dos cornos. No século XIV, esta forma de mitra começou a ser distorcida. Até então, a mitra tinha sido um tanto mais larga do que elevada, quando dobrado, mas neste período nela começou, lentamente, mas firmemente, ter a sua altura aumentada, até que, no século XVII, cresceu como uma torre real. Uma outra mudança, que surgiu no século XV, foi que os lados já não eram feitos na vertical, mas na diagonal. No século XVI, começou a ser habitual curvar-se, com mais ou menos intensidade, os lados diagonais dos cornos. A ilustração dá um sumário do desenvolvimento da forma da mitra. As mudanças não ocorreram em toda parte, ao mesmo tempo, nem a mitra teve todas as formas do desenvolvimento, em todos os lugares. Um grande número mitrais do início da Idade Média foram preservadas, mas todas pertencem à terceira forma. Muitas têm ornamentação riquíssima, sendo costume ornamentar as mitrais com bordados, faixas ricas, aurifrísia, pérolas, pedras preciosas, pequenos discos ornamentais de metais preciosos, e fazê-las planas, para receber pinturas.
Uma mitra medieval do início da Igreja de São Pedro, em Salzburgo, além de estar ornamentada com 100 pérolas, apresenta cerca de 500 pedras preciosas, pesando cerca de 5 libras e meia. Outras mitrais similares são mencionadas também no inventário de 1295 de Bonifácio VIII. 8 mitrais medievais são preservadas na Catedral de Halberstadt. Nos séculos 17 e 18, as mitras passaram a ser ornamentadas com bordados ricos, de fios de ouro, o que lhe deu uma aparência mais imponente. Uma mitra do século XVIII preservada no tesouro da Catedral em Limburgo é notável pelo grande número de pedras preciosas que a adornam. O material original da mitra parece ter sido apenas linho branco, mas a partir do século XIII, à exceção do curso da mitra simples, geralmente foi feita de seda ou ornamentada com bordados de seda. Continua parte 3.